A gente se aproxima nesse momento da Ilha da Cavala, em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro. Aparentemente uma ilha deserta, lindíssima, um paraíso. De repente aparece lá na pontinha direita da ilha um telhado que vai se transformando numa casa, mas na verdade é uma mansão de 1.500 metros quadrados. Ele tentou enterrar a casa e deixou uma cortina de vegetação para quem passar de barco aqui não detectar essa construção. Essa é a mansão de 1.500 metros quadrados que o dono tentou esconder na Ilha da Cavala, em Angra dos Reis. A terra que saiu do buraco da obra foi jogada sobre a mata e a destruiu ainda mais. O Ministério Público pede, além da demolição, que o dono, o empresário Antônio Cláudio Rezende, pague a conta da limpeza e da recuperação. Em breve nota, a assessoria do empresário diz que não há pedido de demolição e que o processo de licenciamento está em curso. Eu vou falar olhando para a câmera ou para você? Onde o senhor quiser, se sentir melhor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Então, tanto os ricos quanto os pobres fazem construções irregulares? Tanto os ricos quanto os pobres fazem construções irregulares. Tem tanto construção irregular nas áreas de favela, como em áreas ricas da cidade do Rio de Janeiro, tem muitas construções irregulares. Existem construções irregulares no alto dos edifícios. A grande maioria das coberturas são construções irregulares. Muitas delas foram regularizadas com pagamento de mais-valia. Construções em áreas de proteção ambiental, como a Ponta da Joatinga e a Floresta da Tijuca, foram ocupadas por construções irregulares de ricos, aqui no Rio de Janeiro. Então existem construções irregulares, tanto pobres quanto ricos. Os pobres é mais evidente, são as favelas, mas os ricos também fazem muitas construções irregulares. Ocorrem construções irregulares relacionadas à área de patrimônio? Ocorre. No caso do Rio de Janeiro, a Floresta da Tijuca tem um sem número de construções irregulares instaladas lá dentro. Eu acho que eu já falei da Ponta da Joatinga. Eu acho que alguma coisa semelhante aconteceu na Prainha, na Barra. Depois houve um movimento e parou. Ocorrem muitas vezes construções irregulares dentro dos centros históricos, que aí elas vêm a ser embargadas. Então, é muito comum haver construções irregulares na área de patrimônio. Quais as consequências das construções irregulares em área de patrimônio? Bom, de uma maneira geral, é o dano ao patrimônio. O dano ao patrimônio é um dano à memória e à identidade. Assim, você tem, de uma maneira mais direta, a gente pode dizer que elas causam sérios danos à paisagem, né? Como no caso da Floresta da Tijuca, que você, em vez de ver um maciço verde, você começa a ver um maciço todo pipocado, de vez em quando uma construçãozinha aqui, outra ali, ele vai ficando esburacadinho, né? A massa verde vai se desfazendo. Você pode ter o próprio perfil da paisagem marítima do Rio de Janeiro é alterado por muitas construções. Então, tem danos sérios à paisagem, né? A leitura do objeto, e muitas vezes, quando você tem uma construção irregular, por exemplo, numa área cuja preservação é de um patrimônio natural, aquela construção ela pode dar origem a um processo de degradação ambiental que vai gerar um comprometimento maior que a simples área que ela ocupou. Então isso também é um tipo de dano que pode ser causado por uma construção irregular. Até pra gente tocar na árvore. Aqui na varanda do bangalô não tem nenhuma separação entre o que é construção e o que é floresta. Segundo o Ministério Público, esse hotel foi plantado aqui às custas de destruição. Destruição de florestas, praias e rios por todo o Brasil. Será que os donos não sabiam que estavam construindo mansões em áreas de preservação ambiental? Se não sabiam, pouco a pouco vão sendo avisados pela Justiça. São centenas de ações movidas pelo Ministério Público contra obras e autorizações irregulares. Mas é bom deixar claro, muitas áreas de preservação permanente ficam dentro de propriedades privadas. O
desrespeito à lei acontece quando os donos dessas terras resolvem desmatar aquilo que tem a obrigação de proteger. Duas situações distintas. Uma delas é a produção informal da moradia, pelo segmento da população de menor renda. E outra seria a irregularidade praticada pelos segmentos de renda mais elevada. No que diz respeito à população de menor renda, essa moradia produzida informalmente se dá pela absoluta inexistência de políticas habitacionais que contemplem uma demanda que não pode ser atendida pelo mercado imobiliário formal. O que não significa que hoje nas favelas não tenhamos um mercado imobiliário informal que, sob certos aspectos, se aproxima e se diferencia do mercado imobiliário que é praticado na cidade dita oficial. Existe locação, existe compra de imóveis, existe venda de imóveis. Porém, digamos, numa grande favela como a Rocinha, que é uma comunidade que está, digamos, em evidência em função do processo de pacificação. Existe um mercado imobiliário na Rocinha? Existe. Esse mercado imobiliário apresenta produtos que têm valores próximos daqueles praticados na cidade oficial. Por exemplo, no bairro Barcelos, que é uma área nobre da Rocinha, nós temos imóveis cujo valor de locação é equivalente ao da Glória ou do Catete. Por que alguém paga por um kitnet no bairro Barcelos o valor equivalente a um kitnet na Glória? Primeiro, porque a Rocinha está localizada junto às áreas que disponibilizam uma oferta significativa de trabalho com melhor remuneração, a zona mais rica da cidade. Segundo, as alternativas de transporte. Terceiro, o fato de que na Rocinha, nessa favela, eu não teria o pagamento de IPTU, as condições de acesso a um contrato de locação são mais simples do que na cidade oficial e eu posso ter, inclusive, acesso à infraestrutura de forma irregular. Ligações clandestinas de energia, ligações clandestinas de abastecimento de água, o que significa um custo menor para a moradia. Maior renda. Quando nós vemos, por exemplo, em Ipanema, uma cobertura em que o morador praticamente construiu uma nova casa, por vezes tem-se a sensação de que desceu naquela cobertura uma nova moradia, onde antes existia uma casa de máquinas e telhas. Ora, esse morador, ele poderá regularizar essa construção irregular através do pagamento de um valor para a prefeitura que de tempos em tempos, eu falo da prefeitura do Rio de Janeiro, que de tempos em tempos promove essa espécie de anistia. Seria o pagamento da chamada mais-valia. É uma multa, sim, é uma multa que implica a regularização daquele acréscimo, mas esse acréscimo irregular traduz uma valorização substancial do imóvel, o que, sob certos aspectos, significa que burlar a lei compensa. Fez um acordo comigo, ele fez um acordo aqui na promotoria para não mais intervir lá. O termo de compromisso é de julho de 2000. Os donos do Suriapã admitiram a responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente e prometeram a recuperação completa da área, num tempo em que o que existia ali era só o começo de uma estrada. Eles mentiam, eles diziam que a vegetação estava em estágio inicial. Pura mentira, falsidade, crime. Então aí eles concediam as autorizações com essas declarações falsas. O Fantástico procurou os responsáveis pelo Hotel Suriapã, mas eles não quiseram se manifestar. Quem concedeu as autorizações para a obra do Suriapã, mesmo sem poder para fazer isso, foi o DPRN, Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais, extinto em 2009. Parte dos documentos tem a assinatura do então supervisor Francisco Pereira Fernandes Neto.
Será que ele está fazendo isso por ser incompetente ou porque ele está recebendo propina? Localizamos o ex-funcionário em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. Ele está desempregado, presta consultorias eventuais e ajuda a mulher numa clínica veterinária. O engenheiro bota a culpa na legislação ambiental brasileira, que ele diz não ser clara. Um negócio que você não sabe, não tem como, nós questionamos muito. Ninguém entendia direito a resolução do CONAMA. Ninguém entendia a resolução do CONAMA. E rebate as suspeitas de corrupção. Bom, ele pode suspeitar, ele pode ver como eu vivo. Estou desempregado até agora, estou aqui desempregado e trabalho com a minha mulher. Francisco Pereira Fernandes Neto foi demitido em 2004 e responde por crime ambiental. As construções foram feitas de duas formas. Ou negociando licença ambiental fajuta com funcionários corruptos dos órgãos de meio ambiente, e tem casas que o proprietário constrói no peito. Aparentemente, por enquanto, continua impune, né? Exatamente. Exemplo, fora do Brasil, expressivo de uma ocupação irregular, eu citaria uma ocupação que foi realizada em Caracas, onde um conjunto habitacional modernista, um ícone do modernismo, digamos, sob certos aspectos nós poderíamos dizer que é uma espécie de pedregulho, um projeto habitacional desenvolvido por um dos principais arquitetos modernistas venezuelanos, de acordo com os princípios, os parâmetros da arquitetura e do urbanismo modernos, no final da década de 1950, onde as áreas livres entre os blocos, essas áreas livres, que de acordo com o projeto original deveriam receber um tratamento paisagístico, um tratamento que conferisse a esses espaços um caráter de recreação, lazer, essas áreas foram ocupadas irregularmente e é como se nós tivéssemos a favelização desse espaço entre blocos residenciais multifamiliares projetados de acordo com os parâmetros modernistas. É o conjunto habitacional 23 de janeiro, Remeiro. De respeito à informalidade, existe um projeto ambicioso da Prefeitura do Rio de Janeiro que eu espero que se concretize, que é o Programa Morar Carioca, que pretende urbanizar até 2020 todas as favelas do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. É, sem dúvida, um projeto bastante audacioso. Bem, com a urbanização, que é prover essas áreas de infraestrutura, equipamentos comunitários, programas de promoção social, articular a malha viária, integrando as conexões da cidade oficial à favela, há a questão da legislação. A cidade oficial tem uma legislação, a cidade dita oficial tem uma legislação. Estabelece gabaritos, taxas de ocupação. As áreas urbanizadas, as favelas urbanizadas, também necessitam de uma legislação que ordene esse processo de uso e ocupação do solo. Sim, mas terá que ser uma legislação diferenciada. Uma legislação que contemple as particularidades da favela. Que particularidades são essas? São várias, vou citar apenas algumas, duas, por exemplo. Uma delas enquanto na cidade oficial eu tenho funções bem claras, numa rua eu só posso ter um uso residencial. Numa outra avenida é possível ter um uso comercial e serviços. Funções claramente definidas. Isto não é possível na favela. E outra questão que também deve ser observada no meu entendimento é a negociação com cada comunidade no sentido de viabilizar uma legislação particular. Não é possível ter uma legislação única para todas as favelas, engessando a dinâmica local.